Então, o tema que trago hoje é a grande transição. Muito se fala ultimamente numa grande transição que vai acontecer, inclusivamente já temos uma obra publicada por Divaldo Franco, Transição Planetária, mas vamos lá ver inicialmente o que é uma transição. Será que cada um de nós não está numa transição permanente desde que nascemos? Parece que sim. E até essa transição às vezes não é tão suave como a planeamos com o nascimento de alguém. Ou seja, idealmente a pessoa cresce, vai para a escola, vai ter um trabalho, vai ter um casamento, vai ter filhos, uma vida profissional saudável, e entretanto vai envelhecendo, etc. A verdade, porém, é que o plano inicial que nós fazemos para a nossa transição, que até pode ser suave, ele está sempre a ser modificado por situações inopinadas que nos acontecem no dia-a-dia. Por exemplo, a morte prematura de alguém que nos era muito querido vai abanar com o nosso plano de transição. Acontecer, por exemplo, uma doença da qual não estávamos à espera, vai abanar com o nosso plano de transição. Uma desilusão que nos vai roer por dentro, vai abanar com o nosso plano de transição. E por aí fora. Portanto, cada ser humano se encontra permanentemente em transição, falando de si próprio. Agora, o que temos que ver é ao nível global, ao nível do universo. Bom, então, parece que somos seres permanentemente em transição em relação ao plano que traçamos simples para as nossas existências. Transportando-nos para o planeta que habitamos, poder-se-á pôr a mesma questão. Será que a vida neste planeta vai ser permanentemente como é hoje, ou ela vai ter alguma modificação? Outra questão será que só a Terra é habitada por seres que estão a passar por dificuldades, ou haverá no universo imenso outros mundos igualmente habitados, onde estejam a passar situações diferentes ou parecidas com aquelas que nós vivemos aqui no planeta Terra? Este questionamento é básico e torna-se importante porque é talvez um daqueles que mais nos encanta dentro daquilo que a doutrina espírita nos diz. É que dentro dos pontos que a doutrina defende, um deles é que os mundos são habitados, aquilo que Kardec chamou a pluralidade dos mundos habitados. Os mundos que giram à nossa volta, consequentemente, ou que nós vemos com o nosso olhar, são outras tantas terras habitadas da mesma forma que estamos e que nós estamos. E isso a mim serviu-me de consolo, porque à medida que eu fui aprendendo alguma coisa, sei que aprendi dentro desta evolução, tinha por hábito olhar para o céu e, à medida que ia aprendendo que havia outros planetas, como a Terra e tal, e porque gostava muito do Natal, especialmente no Natal, eu pensava, se aqueles punha-me a distinguir o que é estrela e o que é planeta, não é? Através da luminosidade. E depois pensava, aquilo é planeta. Bom, então, será que moram lá pessoas? Se lá moram pessoas, também pode haver Natal. Então, mas se há um menino Jesus aqui, se calhar tem que haver outro menino Jesus lá. E este raciocínio de criança
só se veio a esclarecer e de uma forma intensa, precisa, quando conheci a doutrina espírita. Portanto, entendi que há outras humanidades, que há outros mundos habitados e que certamente haverá outros meninos de Jesus que supervisionam a vida nesses mundos. Agora, põe-se também esta questão, e nós, dentro desta vivência, deste cenário que não é fácil, estaremos sozinhos? Certamente que não. Por isso, o homem sempre se preocupou, desde que se conhece, em tentar perceber o que é que se passa nos mundos que nos rodeiam. E foi na sequência disso que os americanos, creio, em julho de 1969, puseram os pezinhos na Lua e estão ali as pegadas dos primeiros cientistas em busca de vida e de solidez, digamos, noutros mundos que não o nosso. Isto foi uma conquista humana notável e que de algum modo reflete todas aquelas que foram feitas até aos dias de hoje, nesse e noutros sentidos. Mas vamos ver o que é que nos diz Jesus de Nazaré acerca desta situação. Não se turbe o vosso coração, portanto, isto está no Evangelho. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 1 a 3. Aqui parece João. Diga? Aqui parece João. João, pois é, Lucas. Não se importa. É que eu leio mal. Vá, pois, isto é a pressa. Bom, naturalmente eu gostava mais do João, quem sabe. Evangelho de João, fugi. Então já Jesus nos dá esta primeira abordagem, que há muitas moradas na casa do Pai, portanto há muitos mundos habitados. Na sequência disso, entramos agora naquilo que Allan Kardec nos deixou com o lançamento do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857 em Paris, e em que diz assim, na pergunta 55, Kardec pergunta aos espíritos. Agora tem que ter cuidado. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Vem de algum modo tentar aprofundar aquilo que Jesus disse. Ao que os espíritos respondem, sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Aqui Kardec, ou melhor, os espíritos dizem-nos através de Kardec e chamam a atenção porque o ser humano é vaidoso. Está aqui de algum modo implícito, não é? Entendendo que sabe tudo e de facto isso não é bem assim. E ainda na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec explica-nos que há várias categorias de mundos, que nem todos os mundos são iguais. A vida, embora sejam todos habitados, a vida é diferente de uns para os outros. E os espíritos explicam-nos que os primeiros mundos habitados são os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações do espírito e são formados há menos tempo. De seguida, temos os mundos de expiação e provas, que são mundos nos quais os espíritos reencarnam para expiar os seus erros de vidas passadas e passar por provas que vão contribuir para a sua evolução. Nesses mundos, o mal ainda é dominante entre os espíritos, embora já haja a prática do bem. Temos depois os mundos de regeneração, nos quais os espíritos que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos puros, depurados, onde exclusivamente, de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Ora bem, está aqui só para nós nos tentarmos situar que tipo de...
em que tipo de mundo é que estamos inseridos. Não estamos na primeira categoria, mas olhem, estamos só logo na segunda. Ou seja, a Terra é neste momento um mundo de expiação e provas. Por isso, já entendemos que se eu estou em transição, é mais que aceitável que também o meu planeta, o mundo em que eu habito, esteja em transição, uma vez que há várias categorias de mundos. E de facto, assim é. O meu mundo, que é a Terra, não é? Ele está também em evolução, como os seres humanos que aqui habitam. E, de facto, se calhar é a primeira altura para falarmos aqui do modo como nós tratamos a nossa casinha, a nossa terra, em que fomos criados por Deus para evoluirmos, onde Deus nos situou dentro da imensa multidão de mundos habitados. Então, a primeira chamada para, de facto, o planeta, que nem sempre é da melhor forma. E vamos ver como é que um planeta evolui. Da seguinte forma, e trazendo este pequeno texto, dá para entender. Vejam, a água que corre pela ponte, ela já não vai voltar para trás. Portanto, aquilo que vai acontecendo não tem retrocesso. O caminho vai sendo sempre na mesma direção. E ela é bem suave, esta transição, e bem pacífica. E trazemos com este texto de Santo Agostinho. Quem pudesse acompanhar o mundo nas suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Portanto, o mundo evolui como a humanidade evolui. Evolui, portanto, em paralelo. Aqui. Já está ali, Santo Agostinho, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E depois, ainda, este comentário. Quando vos é dito que a humanidade, está na obra A Gênese, quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra se deve elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais toda a má vontade humana se quebra. Ou seja, dentro das leis morais, encontramos a lei do progresso. É aquilo que se está a referir aqui, Allan Kardec, na obra A Gênese. Há uma lei que tem que ser respeitada, que é a lei de evolução e do progresso da humanidade. Portanto, se nos disserem que a Terra evolui, está dentro dessa lei divina ou natural. Bom, o que disso conclui que a Terra está em evolução constante. E dizem os Espíritos que será no 3º milénio que a Terra irá ter condições para deixar de ser um mundo de expiação e provas e passar então a ser um mundo que vinha a seguir lá naquela escala de regeneração, onde o pessoal ainda não é totalmente feliz, mas onde pelo menos descansa dos embates do dia-a-dia que se encontram neste mundo em que nós vivemos. E o caminho é unicamente um, que é aquele que nos é indicado pelo bem maior, que nos levará rumo à felicidade. Foi para isso que fomos criados e para isso que lutamos no nosso dia-a-dia, neste nosso mundo de expiação e provas. Então, e resumindo de alguma forma aquilo que estivemos a dizer até aqui, encontramos-nos na tal grande transição. A grande transição completa ao nível do planeta
deste mundo de expiação e provas, onde predomina o mal, passaremos a mundo de regeneração, onde as almas que ainda têm que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Ora bem, estamos ainda a falar da evolução do planeta e daqueles que habitam. Mas em relação àquilo que se passa com o planeta, nós verificamos que para a sua evolução, Terra, o que é que acontece? O que tem vindo a acontecer ao longo do tempo? Resumidamente, esta é fresca, portanto, vem de ontem ou anteontem, são, portanto, os grandes tornados que se estão a passar nos Estados Unidos, as grandes inundações que nada pode prever e que vêm causar autênticas catástrofes ao nível da vida da humanidade, e ainda os terremotos. Este é de uma situação numa das nossas ilhas dos Açores, em que também a população nada pode fazer porque é um fenómeno que nos ultrapassa, um fenómeno da natureza. A verdade, porém, é que por detrás disto tudo encontramos aqui refletidas já duas leis. A lei de destruição, dentro das leis morais que o Espiritismo defende, e a lei do progresso. E se nós olharmos, estes dois senhores que aqui vão, apesar do desastre que está ali a acontecer, eles olham em frente. Isto resolve-se. Não estão desanimados. É a inteligência humana em ação perante a evolução que o planeta lhe apresenta. Vamos em frente. Esta imagem, se lá formos hoje a este lugar, já não existe, porque os homens a transformaram. Então, galgamos para a classe humana. Como é que a classe humana se porta dentro desta evolução do mundo? Aqui temos então a humanidade. O que é a humanidade? São todos aqueles que habitam o planeta ao longo do tempo. O homem é um espírito temporariamente num corpo de carne. Esse espírito foi criado simples e ignorante, indo habitar os primeiros mundos que víamos aqui, que eram os mundos primitivos. Ao longo do tempo, ele vai adquirindo conhecimentos e vai evoluindo, cada vez mais e mais em busca da perfeição. Aí, através das várias reencarnações, outro ponto básico da doutrina espírita, que nos diz que cada um de nós tem muitas encarnações, nasceu pela primeira vez então como espírito simples e ignorante, adquiriu determinada staff de conhecimentos, passou para a vida espiritual, volta ao mundo carnal através de nova encarnação e a pouco e pouco vai adquirindo novos conhecimentos e desenvolvendo-se de uma forma intelectual e moral. Nem sempre o progresso intelectual acompanha o progresso moral. E há pessoas que são de uma intelectualidade fora de série e que moralmente parece que ainda haviam de estar ao perto nos mundos primitivos, de tão básicas que são dentro do aspecto moral, sensível, que devia ser apanágio dos conhecimentos intelectuais que já possuem. A verdade, porém, é que tudo isto se constrói exatamente através da sensibilidade e do progresso moral. Há gente que pouco intelectualizada, mas de uma moral que vou-vos contar. Então, por isso,
Nós não precisamos exatamente de ser máquinas. O nosso cérebro não tem que ser exatamente uma máquina poderosa. O que nós precisamos para evoluirmos harmoniosamente dentro das condições que o planeta nos vai oferecendo é de harmonia, simplicidade. Olhem a horta. Simplicidade. Aqui diz tudo, não é? Uma selfie de primeira. Então, é aqui que nós estamos a falhar. É entender as coisas simples da vida. Não é preciso ter hortas muito grandes. Basta aproveitar um garrafão de água e estão ali meia dúzia de alfaces, não é? Não é preciso ter uma máquina topo de gama. Basta um chinelo e a selfie sai. Então, entendermos isto desta forma. Nós temos que abrir o coração à simplicidade que a Terra nos oferece, porque só aí conseguimos estar em ligação com o Criador e com aquilo que Ele espera de nós para a evolução do planeta. Agora, por isso mesmo, verificamos também que ao nível da humanidade, agora já da humanidade estamos a falar e não do planeta, verificamos com alegria que cada vez mais o ser humano procura a espiritualidade, busca, tenta entender aquilo que se passa com ele. Já não vai atrás de mitos, de mezinhas, de crenças, enfim, vai à busca daquilo que lhe interessa, que lhe toca ao coração para sua própria evolução. Isto já é um sinal de progresso. Aí estamos a acompanhar, de facto, aquilo que o planeta espera de nós. O que não quer dizer que tenha que ser necessariamente num centro espírita. As fotografias que lá tinha, claro. Verificamos também que a humanidade se move no sentido de entender o planeta. Existem já movimentações de juventude e de gente da minha idade e tal, que se preocupam com a saúde do planeta, o que não acontecia na nossa infância, pelo menos naqueles que são da minha idade. A gente queria lá saber, não era? Pronto, havia alguma coisa que nos escapava, agora não. Já temos isto em consideração e em larga escala. Portanto, estamos a evoluir. Depois, há um outro sentimento que precisamos também de terem atenção, que será desenvolver a nossa capacidade de ternura. Hoje, mais do que nunca, se nota ao nível da humanidade e, portanto, pelo menos no meio que nós conhecemos, uma preocupação com os afetos, com os mais simples, com os desprotegidos. E temos que entender que isso é prova de evolução. E o cachorro agradece. Este cachorro também é, na comunicação social, de um sem-abrigo. Então, temos ainda para nos debruçarmos como seres sensíveis que somos, porque o que nos falta muitas vezes é então a tal sensibilidade das coisas simples. Percebermos como funcionam as coisas simples da vida, encantarmos-nos com quadros deste tipo, que nos passam à margem e a gente vai ao supermercado, tira os ovos e leva à hortaliça e aqui vai, e não tem tempo para pensar no quanto este ciclo da vida é importante e nos faz bem à alma e ao corpo. Então, vamos continuar com o nosso planeta Terra. A gente cá vai, no nosso barquinho, à procura de tempos mais felizes, porque a transição está prometida. Pode levar tempo. E é nesse sentido, exatamente porque pode levar tempo ou não, que
chegamos aos dias de hoje, ao nosso ano. E o nosso ano, e é de realçar que neste aspecto nós temos que dar graças a Deus, porque somos nós que estamos encarnados no planeta nesta data, que é o ano de 2020. Em 2020 acontece algo que já não acontecia, ou que nunca aconteceu, ao nível da humanidade. E o que é que aconteceu? Surgiram no nosso vocabulário termos novos, que nunca nos passou pela cabeça irmos ao dicionário, nem aos da Porta Editora, nem aos da Wikipédia, não é? À procura do significado. E cai-nos na bandeja o termo confinamento. Nunca tínhamos ouvido falar em semelhante coisa. E a verdade é que aí está um termo que não conhecíamos e que veio modificar completamente, não o nosso país, não a nossa península, não o nosso hemisfério, não o nosso continente, mas o mundo inteiro. Esta é mais uma hipótese que Deus dá à humanidade para evoluir, dependendo da forma como a encaramos. Chegaram até aos nossos olhos, através da comunicação social, imagens que não faziam parte dos nossos arquivos de imagens. Aconteceu-me, se cabe aqui assim, uma parte pessoal, eu tenho por hábito, quando eu encontro uma imagem que eu acho que me diz muito e que posso guardar, guardo a imagem. Então tenho uma pasta com um número muito considerável de imagens tocantes. E, sinceramente, as imagens que guardei a partir do confinamento são totalmente diferentes daquelas imagens que eu tinha lá para trás, noutras pastas de arquivo. O mundo mudou e as imagens também. Então, nunca nos passou pela cabeça que existisse este tipo de imagem, mas ela existe. Também nunca nos passou pela cabeça esta, e hoje é uma realidade, sem a qual ninguém pensa viver. Ainda este mais tocante, em que a boa da gaivota, já que teve a oportunidade, vai também aproveitar a sua máscara. Então, esta é uma situação inédita que a humanidade está a viver. Dentro deste contexto, geram-se sentimentos no mundo inteiro. Agora, eles vão ser aproveitados à maneira de cada um, vindo a ter o resultado final que lhe soubermos dar. Sentimentos como esta gente estão a viver um sentimento de solidariedade. Bom, então, parece que a solução estará naquilo que ainda não falámos, que é o mundo espiritual. É que o mundo espiritual também existe e está presente dentro de todas estas oscilações por que estamos a passar neste momento. E o mundo espiritual está ativo, porque a vida do ser humano é feita permanentemente em dois planos, o plano físico e o plano espiritual. E voltamos do plano espiritual para o mundo físico, passando aqui algum tempo e vice-versa. Ora, o que é que se gera num mundo destes em que estamos presos, de algum modo, à informação? Tumulto, não é? Ansiedade. O que é que vai ser a seguir?
Como é que isto vai... qual será o fim de todas estas coisas? E, dependendo da estrutura de cada um de nós, vai haver influências espirituais que podem ser sérias em cada um dos encarnados, provocadas pela agitação também que se encontra no mundo espiritual daqueles que estão a desencarnar sucessivamente, e mais a agitação dos bons espíritos, no sentido de ajudar aquela gente da melhor forma. Portanto, o mundo espiritual sofre também o contragolpe daquilo que se está a passar no planeta. E os bons espíritos que supervisionam o avanço da Terra, é evidente que estão com muito trabalho, estão alerta, contando com aqueles de boa vontade que aqui se encontram no planeta. Por isso eu dizia há bocado que estarmos aqui é importante. É um papel de alguma responsabilidade. Então, a gente pergunta, bem, então mas com tanta agitação social, sei lá, espiritual, e olhando novamente para o céu, a gente pergunta, será desta é que o mundo vai levar mesmo um abanão? Será? O que é que vocês acham? Será que desta vez é que a Terra se modifica? É a humanidade? Achas que não? Tu és pessimista? Não? Estou a brincar. Sim. Mas ninguém quer dar opinião? Como é que será, não é? O que é que irá sair daqui, em termos humanos? Os meninos, olhem, de facto a solução está nas crianças. Ou pelo menos uma das grandes soluções, e delas se irão aproveitar os bons espíritos que supervisionam ao avanço do planeta, por isso vai ter que mudar. Então, vamos ver. Temos aqui um textinho sobre a nova geração. E diz-nos, Allan Kardec, para que os homens sejam felizes sobre a Terra, é necessário que ela possa ser povoada apenas por espíritos bons, encarnados e desencarnados, que apenas queiram o bem. Não é aqueles que estão a sofrer mais assim ou mais assado, não. É aqueles que, em qualquer plano, estejam interessados no bem. Portanto, tudo se passará exteriormente como de costume, em relação à nova geração. Porém, diferença capital, que uma parte dos espíritos que aí se encarnam não mais se encarnarão. E está aqui a solução. O que é que, quando nós pensamos, então isto não vai assim como panos quentes, isto vai dar um boom, a Terra vai modificar de qualquer forma, isto vai ser um paraíso. Não. As coisas vão se manter exatamente como se mantêm, como estão agora, dentro dos patamares de evolução habituais. São 1000 anos. Temos tempo. Pode ser mais depressa ou mais devagar, do modo como a humanidade vai responder àquilo que a providência divina lhe pede. O que é que irá acontecer? Aqueles espíritos que vão desencarnando, eles podem voltar ainda uma geração ou outra. A verdade é que, se não modificarem a sua maneira de ser, já não voltam a encarnar neste planeta. Isto é para si, Lucas. Portanto, chegando ao termo que Deus destinou para a modificação da Terra, já não temos lugar, eu idem. A gente encontra-se, não é? Vamos combinar. Não, a senhora vai para os planetas inferiores, eu vou para o superior. Pois é isso. Por isso é que a gente não se encontra. Exato. Graças a Deus. Sim. Pois já chega também, não é? Então,
temos que ter esta perspectiva, por isso é importante aquilo que nós fazemos e pensamos para a melhoria do planeta. Se nos dispusermos a modificar-nos, iremos, quando este mundo passar à categoria seguinte, continuar tranquilamente a nossa rota aqui na Terra. Se os bons espíritos acharem que não há volta a dar, vamos ter que ir para mundos inferiores, talvez fazer companhia àqueles espíritos, como eu dizia há bocado, que são muito evoluídos intelectualmente, mas que moralmente ainda têm muito a aprender em mundos inferiores à Terra. Portanto, não vão perturbar a tranquilidade do planeta, ok? Portanto, é assim que vai acontecer e é por causa disso que estão a aparecer já, há uns tempos a esta parte, crianças diferentes. Diz aqui assim: portanto, tudo se passará exteriormente como de costume. Porém, a diferença capital, que uma parte dos espíritos que aí se encarnam, não mais se encarnarão, já tínhamos visto. E depois esta poesia, vocês sabiam que Allan Kardec era poeta? Vejam esta poesia. Num menino, está na Gênese, num menino que venha a nascer, em lugar de um espírito atrasado e inclinado ao mal, virá um espírito mais adiantado e inclinado ao bem. E aqui está a explicação para as crianças que aparecem aí com conhecimentos muito acima da média, difíceis de encaixar na sociedade em que se encontram, porque são espíritos mais adiantados que vêm ajudar a alavancar a sociedade humana para uma vida mais feliz. E põem de parte todas aquelas situações que nós achávamos que eram o máximo para evoluirmos, e para eles passa completamente ao lado, como ter uma casa com piscina ou por aí fora, ok? Então tem outros horizontes, são espíritos de outra dimensão. Então, nós vamos continuar, estou quase a terminar, com a nossa Terra. E a gente continua em busca de evolução. A gente cá vai no nosso barquinho, vamos lá ver como é que as coisas se vão processar. Como dizia a Luísa aqui há bocadinho muito bem, está difícil, não é? Porque é que está difícil? Porque basta andar na rua de olhos abertos. Há muitas coisas boas que estão a ser produzidas por esta situação complicada que estamos a passar. Há movimentos de solidariedade, caridade, dedicação sem limites, ajuda desinteressada, sem dúvida. Muita coisa boa está a surgir na humanidade por via deste facto. Ai, mas também as picardias que existem ao nível de determinadas classes estão a deitar por terra muito daquilo que podia ser aproveitável para a massa de solidariedade que havia de surgir deste mundo. E as lutas sem cabimento estão a atrasar, e muito, o volume de benefícios que podíamos nós, humanidade, ir buscar desta situação, mas que parece que ainda estamos adormecidos, e há muita gente que está de facto a atrasar isto, até a nível financeiro, a aproveitarem-se indecentemente, passa a expressão, da boa vontade dos outros. Enfim, nem tudo está a correr da melhor forma e estamos então a atravessar, e é por isso que está um pouco difícil, sim. Mas, mais do que a minha opinião, e de facto é a vossa também, acontece que há muito a tirar de bom aqui, sem dúvida. Há um alerta, pelo menos, um conhecimento maior, um entendimento que nos há de fazer progredir.
E eu trouxe um extrato de um artigo que recebi em minha casa e que, de alguma forma, revela aquilo que todos nós pensamos e que nos deixa, assim, não é triste, mas assim, um bocadinho também responsáveis, porque nós somos responsáveis e nos apela à nossa responsabilidade, porque aqueles que têm conhecimento têm que ser catalisadores daquilo que se está a passar e do valor que podemos dar a esta eventualidade que passa à Terra. E então, eu trouxe um extrato de um artigo atual, que foi publicado, já vemos depois aqui no final, e cujo título é A Difícil Transição. E diz o articulista: um mundo de provas e expiações, como Kardec classificou a Terra, é justamente aquele onde convivem o pior e o melhor da humanidade, às vezes no mesmo círculo social e, não raro, no mesmo núcleo familiar. Então, o mundo de expiação é de expiação e provas porquê? Porque estamos todos misturados dentro da mesma sociedade, no mesmo ciclo social e até dentro da mesma família. Andamos às turras uns com os outros, o que vai acabar por não fazer deste mundo um mundo simples. Depois continua. O mundo de regeneração, etapa seguinte, que almejamos conquistar, há de melhor equilibrar os níveis éticos dos espíritos ocupantes deste planeta. Tem que haver uma sequência harmónica, simples, contida, para que nós possamos andar tranquilos, não é? O que não acontece no mundo em que nos movimentamos. Portanto, o mundo de regeneração para o qual estamos a caminhar terá então esta característica: nível ético dos espíritos ocupantes do planeta. O duro momento pelo qual passamos certamente ajudará nesse processo. Pronto, já é bom. Mas a distância entre o pior e o melhor da humanidade é ainda tão grande que não parece que já estamos a chegar, não é? Olhando para a humanidade, todos nós que temos consciência do que se está a passar, entendemos que podia haver um movimento muito maior de tranquilidade e compreensão. Cada um é sempre maior que o outro. Isso só acontece aos outros. De qualquer forma, quando tudo isto passar, restarão preciosas lições, é isso, podem ter certeza, úteis à transição para o mundo com o qual já somos capazes de sonhar, pelo menos. E pronto, aqui está o último slide. Sabem que como este tema é difícil, mas tínhamos, difícil relativamente, nós estamos de saúde, este tema é delicado, mas está inserido na codificação espírita. Eu fui à procura de uma imagem que de algum modo refletisse tudo aquilo que eu disse até aqui. E foi esta que escolhi. A gente tem que fazer as pazes com a Terra, não é? Vejam vocês que lindo, que tranquilizador, que pacífico, até apetece, não é? Então é assim que nós devemos encarar o nosso dia-a-dia, para nos podermos identificar com o momento que Deus nos está a permitir passar no corpo de carne. E para isso, para completar esta situação, eu tinha que escolher um termo que englobasse tudo aquilo que pretendemos que seja para cada um de nós, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para aqueles que já partiram, para aqueles que nos acompanham diariamente nas lutas da vida, para a gente especial que acredita que no centro espírita pode encontrar suavidade e esperança. E o termo que eu encontrei para englobar tudo isto e que fique no nosso coração
é harmonia. Terminei.